Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Caso faça um barulhinho aí, é porque é sinal de que como eu posso dizer, a aula de vocês está pronta, beleza? Bom pessoal, o som de Chopin aí, um grande compositor, um grande músico aí. Eu vou fazer o nosso podcast hoje, tá? Esse podcast de história, ele é basicamente quando tem atividades, enfim e tal. Mas eu gosto de fazer também ele quando eu venho passar alguma novidade, alguma coisa para vocês, tá? Bom, gostaria de falar para vocês que sim, eu e a maioria dos professores nós fomos vacinados, tá? Em a questão da vacina da Covid lá. Só que essa vacina que nós tomamos de Oxford, ela é. Você tem que tomar depois de 3 meses a segunda dose. E após 3 meses você tomar a dose, aproximadamente de uma semana a 15 dias, você está imune ao vírus, né? Com uma grande porcentagem aí, né? Então, eu basicamente gostaria de compartilhar aí com vocês esse momento fantástico, né? Quando se fala de pandemia, quando se tem vacina, é algo maravilhoso a se discutir, né? Então, pessoal, vamos lá então. Na página 74, nós temos a questão 1. Ah, professor, eu tô na casa da minha tia, meu cachorro comeu meu livro. Enfim, para desculpas e afins, nós temos aí no campo de imagens aí as fotos correspondentes à página 74 e 75. Agora, vamos aí apenas ouvir as orientações. Beleza? A aula de vocês ficou pronta. Então, está perguntando o seguinte: as 13 colônias inglesas na América do Norte eram diferentes quanto ao grau de desenvolvimento. Faça uma comparação entre as colônias do Norte, Centro e Sul. Então, sim, se você não sabe, né, as colônias elas são desenvolvidas aí em três, tá? E aí nós vamos falar sobre cada uma delas. Professor, de repente a América do Sul é do nosso país? Não, pessoal, a gente está falando das 13 colônias aí, tá? Inglesas norte-americanas, tá? Então, basicamente, o que que você vai falar aí? Você vai falar as relações, né, da Inglaterra ao consumir os produtos, né, da metrópole. E você vai falar, né, o que predominava na colônia do norte, na parte do norte aí. Será que era aí o latifúndio e a monocultura, né? Geralmente aí na questão do centro, né, já se predominava aí algodão e tabaco, né? Não, no sul se predominava aí de repente um centro trabalhando vinho, né? Então a vinha, né, se tornando aí pequenas produções agrícolas. Então vocês aí vão pesquisar e explicar aí. Professor, tem até no Google, gente. Vamos lá. Uma vez que eu não quero cara crachá, eu quero a resposta de vocês. As respostas têm que ser bem elaboradas, tá? 2. É o mínimo, né, gente? 2. As colônias inglesas na América desfrutavam de certa autonomia em relação à metrópole. Entretanto, a partir de 1763, no final da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra passou a explorá-las mais. Explique quais foram as formas de exploração inglesa na América nessa época. Então, basicamente, pessoal, você vai aí recordar o início desse conflito, né? Porque esse conflito, ele se iniciou aí por conta dessa exploração, né, da Inglaterra para com a América, né? Então aí você tem que lembrar no final, né, da guerra contra a França, né? Lembra que eu falei para vocês aí várias vezes para quem assistiu a aula completa, né, que guerra custa caro, não é barato fazer guerra, porque mesmo que você ganhe a guerra, pessoal, é necessário um alto investimento. Então, com isso, você precisa de um retorno. Como que o governo ele vai ter o retorno? Nós vamos explorar as pessoas através de impostos, taxas, né? Então, basicamente, vocês vão lembrar aí de 1764, de algumas leis aí, como a do açúcar, em 1765, né, a lei do selo, em 1766, né, a lei do chá. Então, vocês vão lembrar aí e vão elaborar essa questão pra gente, tá ok?
Na questão 3 está pedindo o seguinte: quais foram as decisões do primeiro e segundo congresso da Filadélfia? Bom, vocês têm que entender que no primeiro congresso não houve uma decisão unânime. Será que tá alto? Vou baixar um pouquinho. Agora, no segundo congresso já houve uma decisão unânime da Filadélfia. Então você vai recordar aí, né, quais foram as decisões tomadas aí, né? Por que esse pessoal eles estavam aí se reunindo? Vocês vão lembrar, pessoal, das leis intoleráveis, dos altos impostos, né, dos abusos, né, das limitações ao comércio, à indústria, né? Todas essas reivindicações foram pautas aí para a Declaração dos Direitos dos Colonos, tá? E vocês vão relatar aí mais especificamente as decisões aí do primeiro congresso da Filadélfia, que também está no livro, e das outras videoaulas que já foram postadas também, tá? Ah, professor, e de repente aí eu não encontrei, ou então tal, tô com uma pressinha. Lá no Nerdologia você coloca História, Independência dos Estados Unidos, tem um resumão aí de tudo que eu falei para vocês, tá? 4. As minhas aulas elas foram mais, digamos assim, eu destrinchei mais os conteúdos. Agora ela tá bem superficial e pode aí ajudar vocês. 4. Quais os termos da Declaração da Independência dos Estados Unidos? Então vocês têm que lembrar aí do documento, né, que foi inspirado nas principais ideias iluministas, né, onde eles proclamavam determinações, né, de que todos os seres humanos eles são iguais e têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Contudo, pessoal, vocês aí, estudantes de história, vocês não podem esquecer de maneira alguma, né, que essa busca iluminista pelo direito, né, à liberdade e a busca pela felicidade, contudo, aí ela era um pouco, né, contraditória, porque nessa época ainda existiam escravos, as pessoas elas não eram, né, digamos assim, tratadas de forma igual, havia sim uma diferença, mas isso aí é assunto para outra aula, ok? Então, nós temos aí a questão 5. Por que o apoio da França, Holanda e Espanha foi primordial para as 13 colônias durante o processo de independência? Bom, pessoal, isso aí vocês têm que lembrar, né, que o apoio desses países, eles vieram aí de forma armamentista, de tropas, de recursos para o exército, né? Já que a Inglaterra, ela era considerada aí, pessoal, uma grande potência. Então, enfrentar esse pessoal aí, né, toda a ajuda era pouca, ok? Mas esses precisam escrever bem mais. 6. Cite um fator que contribuiu para a independência dos Estados Unidos. Bom, dos diversos fatores que nós falamos aí, vocês podem mencionar alguns aí, como a interferência inglesa na colônia por meio de taxação, né, de diversos produtos. Vocês podem falar também sobre um pouquinho do desenvolvimento, né, de uma política de controle econômico nas colônias, né, relembrar aí das leis intoleráveis, né, falar um pouquinho aí do favorecimento, né, da Companhia das Índias Orientais pelo governo inglês, com o monopólio do chá e suas colônias, e sobre isso. Então nós vamos aí para agora o refletir, ok? Observe a imagem e faça o que se peça. Bom, leitura e interpretação, né, pessoal? As pessoas a bordo do navio são comerciantes. Explique por que estão vestidos como indígenas, né? Por que será, né? Essa imagem ela quer retratar o quê? Né? Ao você ver aí, você tem que entender que a imagem ela retrata os colônios, né, da América inglesa. Alguns disfarçados de indígenas nada mais eram, né, para despejar aí o carregamento de chá no mar. Lembra lá da festa do chá? Então é basicamente isso, né? Você entender que no porto é possível observar aí outros colonos apoiando, né, essa iniciativa aí de rebeldia, tá? B. Os comerciantes jogaram chá no mar em forma de protesto. Ó, já respondendo um pouco da questão 1. Contra o monopólio de sua comercialização pela Companhia das Índias Orientais. Explique por que eles escolheram essa ação
essa ação como forma de protestar. E a resposta ela é pessoal, você vai ter que responder aí de acordo com o que vocês entenderam. Pessoal, nós já falamos até nesse podcast aqui, né? C. Observando as vestimentas das pessoas que estão no cais, procure identificar quem são elas. Então é possível vocês identificar aí, né, homens e mulheres, né? Na maioria aí trata-se de comerciantes, porque então quem iria revoltar? Comerciantes, né? Muitos deles disfarçados de indígenas, exatamente, né, para que apareçam, né, despejando as caixas de chá no mar. Essa é a resposta. 2. Você vai ler o trecho aí a seguir, o trecho 2 e 3, e aí você tem as respostas A, B para responder, tá? A questão 4 também é pessoal. Eu vou deixar aí para vocês aí responderem, tá? Qual a importância da história? Qual a importância histórica da Declaração da Independência dos Estados Unidos? Bom, vocês vão lembrar aí, pessoal, que é uma época onde basicamente querer, poder, coisas separáveis aí, né? Então, o processo, qual a importância histórica da Declaração dos Estados Unidos é que tudo é possível de acordo com a união social, né? Vocês vão lembrar lá da frase de John Locke, né, que quando o Estado ele é tirano, o processo de revolução ele é meio que obrigatório, é um direito, né? Então é basicamente isso. No 1 nós temos o desafio, né, que eu não vou cobrar de vocês, vou cobrar só até a questão 4. A questão 3, questão 1, C são pessoais, questão 3, A e B, e questão 1C é pessoal. E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Tem um WhatsApp também aí disponível para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.